Um Lugar Perigoso Chamado Amor é uma novela onde retrata exatamente onde que o amor pode nos levar, né? Quais perigos também o amor ele pode oferecer para nossa vida, porque a gente leva muito a ideia do amor como algo muito lindo, muito mágico, muito perfeito, digamos assim. E a novela ela mostra as tramas que acontecem na vida da família que envolve a história e as pessoas que fazem parte ali da convivência dessa família, onde o amor ele pode levar essas pessoas. Então, tem muitas camadas de... Vou dar muitos spoilers, né? Mas tem sobre traição, tem sobre amor proibido, tem sobre manipulação, sobre descobertas, e toda essa trama ela vai envolvendo ali a minha personagem, que foi a Nanda também, onde ela me ensinou muito, onde ela tem muitas camadas também. E foi muito especial, assim, poder entender a história e contar essa história para as pessoas, e o quanto que realmente o amor ele também pode ser um lugar perigoso. Então, a Nanda é uma menina simples, ao mesmo tempo que ela é simples, ela também é muito imprevisível, ela é uma pessoa autêntica, ela é uma menina sonhadora, tanto que a história começa com ela saindo da cidade dela do interior, do Rio, e vindo para a capital para conseguir oportunidades, né? Para ver a vida dela de um outro ângulo, de uma outra forma. E eu aprendi muito com a Nanda sobre vulnerabilidade. E também do quanto que uma pessoa machucada, ela pode converter aquela dor em algo que transforma a vida dela e deixa ela muito intensa e verdadeira. Tem, assim que eu fiquei sabendo detalhes da personagem, a gente começou a ouvir sobre personalidade, né? E aí, como foi a minha primeira construção de personagem, até foi um pouco confuso pra mim, porque eu via que muitas coisas da Nanda pareciam muito com a Vanessa, mas o que também foi curioso que não era que parecia com a Vanessa adulta, sabe? Tinha muitas coisas da Vanessa adolescente, quem sabe da Vanessa criança, que foi muito bom de poder contar essa história da Nanda, porque eu também pude resgatar coisas que eu sabia que eu tinha, que fazia parte de mim, mas que por algum motivo isso foi se apagando com o tempo. Então, o que eu acho mais parecida entre mim e a Nanda é a nossa imprevisibilidade, sabe? A Nanda é uma garota muito previsível. Tudo que foi acontecendo com ela foi levando de uma forma que muitas pessoas talvez agiriam totalmente diferente dela, e ela consegue ser imprevisível em todas as atitudes dela. Então, eu vivi muito isso na minha vida. Eu vivi em contextos da minha vida onde talvez eu tivesse que reagir de alguma forma e eu fui muito imprevisível. E através dessas dores de vivências também desafiadoras, eu consegui transformar isso em algo forte. Então, foi o que a Nanda também vivenciou. Ela vivenciou um momento muito desafiador na vida dela, onde ao invés dela talvez desistir ali, ela conseguiu converter aquilo numa força onde ela deu uma nova chance para ela mesma. Então eu já vivenciei isso na minha vida algumas vezes e eu acho que a gente tem muito isso em comum. Boa pergunta. O que a Nanda tem que a Vanessa não tem? Eu acho que talvez porque a Nanda ela teve que ter uma coragem que eu acho que ela nem sabia de onde vinha, sabe? Então muitas vezes a gente passa por situações na vida que a gente tem essa coragem que vem de um lugar que a gente nem imagina, e às vezes a gente não tem o potencial ali de usar ela de alguma forma na nossa vida. Eu acho que a Nanda, ela teve essa coragem, assim, que ela trouxe de um lugar onde que ela não tinha nada,
e ela conseguiu trazer essa coragem de poder mudar a história dela. Então, eu acho que isso é algo muito admirável na Nanda, que muitas vezes a gente pode até ter coragem, mas tem muitas circunstâncias ou crenças nossas mesmo que nos limitam, que faz a gente deixar ela ali guardada. E a Nanda, ela passou por cima de todas as crenças, de todas as circunstâncias, de tudo que ela estava vivenciando naquele momento e trouxe essa coragem, essa força dentro dela, que eu achei muito admirável e que eu espero um dia que eu tenha também. Foram muitas camadas, muitas coisas, desde interpretação de texto, a construção do personagem. O Vitor me apresentou uma técnica que é da Ivana Chubbuck, que é uma técnica que eu acho incrível, onde a gente consegue fazer substituições da nossa vida pessoal, daquilo de emoções e sensações que já são conhecidas por nós, para a gente conseguir trazer uma verdade cênica para a personagem. Então, eu acho que isso foi muito legal. Foi muito bacana porque a atuação, ela tá muito envolvida também com o autoconhecimento, né? Então, para eu ser uma boa atriz, eu preciso trazer esse autoconhecimento de tudo aquilo que eu já vivenciei e meio que emprestar ali para a personagem, né? Então, o Vitor, ele me ajudou através da técnica da Ivana Chubbuck, ele me ajudou a acessar muitos lugares que eram até então conhecidos, mas também desconhecidos, porque às vezes muitas coisas que a gente vivencia ficam no nosso subconsciente. Então eu acessei isso. A Patrícia, eu já admirava a Patrícia desde quando eu fiz um curso livre na Wolf Maia. Então trabalhar com ela, principalmente como ela é diretora, eu consegui extrair muitas coisas boas, consegui admirar muito mais o trabalho dela. E vi o quanto que é importante também o trabalho da direção, assim, de criação, de organização, de liderança. Então foi muito mágico trabalhar com eles, eu adorei. Eu já tinha conhecido algumas pessoas que trabalhavam ali nos bastidores. E eu sabia que eles tinham uma sinergia muito legal, sabe? Então eu já tinha uma expectativa boa para o processo inteiro, mas assim, eu superei todas as minhas expectativas. Eu fiquei realmente assim impressionada com a sinergia, com a força de vontade deles também, porque é muito cansativo o trabalho deles também. Mas a paciência, toda a expertise dos detalhes também, o perfeccionismo em cada detalhe para que tudo saísse perfeito. Até o câmera também direcionando um pouco ali, porque como ele vivencia tudo aquilo, ele já sabia como que as coisas mais ou menos funcionam. Então até ele que talvez o trabalho dele fosse mais um operacional, ele também conseguiu contribuir muito para que a novela fosse entregue de alguma forma ali. É um caminho que eu acredito que ele está sendo traçado. Para ser bem sincera, a Vanessa adulta hoje, que está estudando para ser uma atriz, ela está realizando um sonho que estava muito guardado ali da Vanessa criança. Porque eu acho que toda criança ela nasce com esse potencial artístico, né? Essa potencialidade pura que vem com a gente quando a gente é criança e que a gente acaba se reprimindo e se moldando pelo ambiente e os padrões que estão à nossa volta. Então, eu ainda não tenho algo tão traçado como caminho, mas o caminho que eu já estou traçando de aprendizado é um caminho que, se a Vanessa de 12 anos de idade olhasse para mim hoje com 32, eu acho que eu estaria muito, muito, muito orgulhosa em poder estar realizando algo que eu sempre quis. E eu vi uma frase essa semana que fala que um artista é uma criança que não desistiu. Então, eu consegui entender que a arte ela já fazia parte da minha vida, só que por algum motivo eu acabava reprimindo aquilo. E quando eu comecei num curso livre de atuação, eu vi o quanto que aquele espaço para mim era bom, era confortável, era algo que eu queria. Eu comecei nessa jornada, então, onde eu quero chegar como atriz é um caminho que eu acho que eu vou descobrindo, porque envolve muitas coisas, envolve autoconhecimento, envolve estudo, envolve
direção criativa também. Tem muitos caminhos que eu posso percorrer como atriz. O que me move é contar histórias sobre pessoas. Até porque a atuação é uma arte feita por humanos, sobre humanos, para humanos. Então, entender sobre a humanidade, principalmente começando por mim mesma, quem sou eu como humana, e entender sobre a humanidade, eu acho que é a coisa que mais vive dentro de mim em relação ao que eu quero seguir como atriz. Se eu pudesse falar uma coisa para Vanessa de 12 anos, é que eu vou continuar realizando todos os seus sonhos. Eu acho que tudo aquilo que um dia eu imaginei ter, não na proporção talvez que eu imaginaria ter, mas muitas das coisas que eu imaginei ter um dia, eu acreditei e consegui conquistar. Então, eu acho que eu falaria isso para ela com certeza, de continuar acreditando e realizando seus sonhos, porque é possível, porque tudo flui. Se a gente acreditar, se a gente sabe onde quer chegar, sabe onde a gente está e o que a gente precisa fazer, com certeza o caminho ele é traçado e você consegue conquistar tudo aquilo que você deseja. Como que eu daria essa notícia? Eu falaria assim, tudo flui. Eu acho que não tem mais nada a minha cara do que o tudo flui. Inclusive, eu vivenciei uma experiência muito forte hoje com essa frase de novo. E realmente, quando a gente acredita e não controla, as coisas fluem. Então, eu acho que esse é o caminho que eu tô trilhando. E quando eu chegar lá, com certeza, a primeira coisa que eu vou falar pra ela é olhar assim, gata, tudo flui. Às vezes a gente se preocupou tanto, às vezes duvidou tanto, perguntou, fez tantas perguntas, mas era só confiar e entregar, que eu tenho certeza que esse caminho ele vai chegar. Eu acho que era buscar o objetivo que a minha personagem tinha na novela como algo, como se fosse o que eu mais quisesse na vida, sabe? Eu acho que atuar, contar uma história de uma outra pessoa é muito esse lugar. Então, através de coisas que eu já tinha vivenciado na minha vida, a Vanessa conseguiu emprestar para a atriz para que eu desse vida à Nanda, que foi a minha personagem. Então, o que mais me marcou foi entender sobre isso, sabe? Sobre humanidade, porque tudo aquilo que a Nanda vivenciou de alguma forma, ou de algo num volume menor, ou numa intensidade menor, eu já tinha vivenciado. E aquilo, eu poder entender a história dela e correr atrás desse objetivo como se fosse a minha história, foi muito legal, assim. Fez eu entender o que realmente é a arte de atuar. Meu nome é Vanessa Rodrigues, eu sou atriz e sou apaixonada por comunicação.